modelo matemático que mostra a fidelidade, o comportamento ideológico e a formação dos agrupamentos políticos no Senado. Ao meu lado, o consultor legislativo Rafael Silva. Ele aplicou esse método de análise e descobriu aspectos interessantes em relação às votações ocorridas aqui no Senado na última legislatura. Rafael, quais foram as principais conclusões desse estudo? Obrigado, Tiago, pela oportunidade de estar aqui com vocês e de comentar um pouco mais desse estudo que eu e um parceiro lá da consultoria legislativa, o consultor Pedro Neri, fizemos em conjunto. Foi um estudo exploratório que desejava sanar umas dúvidas nossas acerca do comportamento partidário. Várias pessoas sempre diziam que os partidos sempre não se diferenciavam entre si, não tinham uma ideologia própria. Isso nos chamou muita atenção e tivemos a oportunidade de contar com informações e dados de votações nominais do Senado que poderiam nos ajudar a mapear isso, no sentido do comportamento desses parlamentares e, obviamente, dos partidos políticos, que era a nossa missão primeira nessa pesquisa. Nós temos, Rafael, 15 partidos políticos representados no Senado na legislatura atual. No outro, eram com certeza menos partidos. Que movimento é esse e em que blocos esses partidos se compõem para dar aí, vamos dizer assim, os rumos das votações legislativas? Em primeiro lugar, é interessante comentar sobre o método, porque o método é um método adaptado do modelo dos Estados Unidos. Esse método se chama Nominate. Ele se utiliza das votações e ele transforma essas votações em eixos cartesianos, localizando cada parlamentar entre si. Então, é um método que compara o comportamento de parlamentar a parlamentar. Então, ele é interessante porque ele não julga parlamentares se são melhores, piores, bons, maus, mas sim localiza nesses espectros. Os resultados nos chamaram a atenção porque, como ele é adaptado aos Estados Unidos, ou seja, numa perspectiva bipartidária praticamente, republicanos e democratas, nós tivemos uma certa expectativa de saber como que ele responderia no cenário brasileiro. E foi muito interessante porque o modelo mostrou resultados que nos facilitaram muito a perceber o posicionamento desses partidos nesses eixos cartesianos e, claro, classificá-los nesses eixos. Os nossos resultados foram os seguintes. Nós notamos uma diferenciação bem clara entre situação e oposição, reservando os lugares para a oposição aos partidos tradicionais, assim como os da apoio da base. E no eixo horizontal, nós percebemos claramente uma resposta muito boa no sentido de localizar ideologicamente os partidos entre direita e esquerda. Nós tivemos, então, a oportunidade de localizar esses partidos e classificá-los em 3 grandes grupos, com base na coesão partidária, ou seja, quantidade de parlamentares que estiveram próximos uns dos outros no mesmo partido. Perfeito. Agora, dentro de um único partido, por exemplo, o PT, o Partido da Presidente da República, é possível dizer que esses parlamentares são coesos? Existe uma coesão intrapartidária? Nós percebemos no caso do Partido da Presidente da República, realmente existe essa coesão. Eles se localizam no espectro, com certeza, relacionado ao apoio ao governo e ele é localizado mais de centro à esquerda, como nós normalmente estamos acostumados de observar o posicionamento desses parlamentares. No caso, por exemplo, já falando de um outro grande partido, como um partido da oposição, como o PSDB, que se localizou na oposição, tal como todos nós já sabemos, mas como a gente pega dados, é muito bom quando os dados também respondem isso. E eles se localizaram no eixo central, de centro, um pouquinho mais voltado para a direita. Nós tivemos uma surpresa, não uma surpresa, mas assim, uma certa confirmação por causa da característica do partido, que era o PMDB. É o maior partido do Senado há muitos anos, é um partido que ocupa locais diversos na nossa federação e ele respondeu de maneira bem interessante, porque ele não apresentou essa coesão como esses outros dois. Ele se espalhou no eixo de apoio ao governo e muitos desses parlamentares começaram a se localizar mais no campo da neutralidade do governo e alguns deles também até na oposição. Então, é um partido que se espalhou mais, embora a maioria deles, a maioria dos parlamentares do PMDB, se localizaram no âmbito do apoio ao governo. Agora, consultor, o PSB é um partido que não estava tão próximo assim
da situação já na legislatura passada. Agora é oficial, é um partido que partiu para a oposição. O senhor acha que isso pode mudar um pouco essa análise nessa legislatura? Foi possível verificar um posicionamento do PSB de maneira diferenciada. Nossa avaliação foi dos últimos 4 anos. Todos nós sabemos que nos primeiros anos, esse partido fez parte da base de apoio à presidência. Só que também nós verificamos que nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, houve esse desprendimento e uma colocação de uma candidatura independente, fazendo com que houvesse um rompimento. Na esfera do eixo cartesiano que nós verificamos, a gente já percebeu a localização do PSB um pouquinho mais no campo da neutralidade, ainda na base de apoio, porque a gente pegou os 4 anos, mas já mais deslocado no campo da neutralidade e se afastando um pouco mais do PT. Por exemplo, talvez se nós dessemos continuidade nesses estudos, daqui por diante, provavelmente nós teríamos uma resposta, às vezes, mais clara de posicionamento desse partido. Perfeito. Agora, esse modelo é interessante e pode ser usado até assim para pessoas que têm curiosidade em relação aos trabalhos legislativos e também pela imprensa, né? Já existe alguma perspectiva nesse sentido de disponibilizar o estudo, de colocar isso aí nos arquivos da Secretaria-Geral da Mesa? Como é? Nós, da Consultoria Legislativa, temos um espaço aberto e somos incentivados a fazer essas pesquisas e divulgar essas pesquisas. Trata-se de um boletim legislativo da Consultoria Legislativa, onde ela, periodicamente, solta alguns boletins que têm esse perfil de pesquisa, de soltar alguma coisa interessante, sempre mirando a necessidade da casa e sempre mirando a necessidade da população. Esse estudo está na internet. Qualquer pessoa, qualquer cidadão consegue acessar no campo publicações, estudos legislativos, da página até do Senado. E a nossa intenção é que quaisquer interessados da academia, da imprensa, possam verificar, criticar, colaborar eventualmente, dar outras ideias. Nós não pretendemos parar apenas nesse estudo. Nosso desejo é dar continuidade, melhorar um pouquinho mais a abordagem. Foi um bom ponto de partida. Ok, obrigado, consultor Rafael Silva. Obrigado.